Olá pessoal, vamos aqui continuar em mais uma bateria de resolução de questões. Hoje, além da resolução de questões, eu vou trazer aqui alguns fundamentos sobre esse tópico que eu já expliquei para vocês em outras ocasiões, que é um tópico assim bastante completo. Dele eu elaborei apenas uma aula que foi especificamente sobre esse ponto aqui, ó, sobre a organização dos três poderes da República, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Eu nem lembro exatamente qual é o número dessa videoaula, mas hoje eu vou resolver algumas questões sobre esse ponto aqui e outros também, e de maneira mais detida tratar sobre esse ponto 1 aqui, ó, os elementos do Estado, tá certo? De início eu vou trazer uns fundamentos porque eu acho que são importantes, porque eu já vi uma questão da URCA, inclusive uma questão que foi anulada, mas nada impede que caia outra questão, e sobre certos gargalos, né, sobre certos nós que, digamos assim, existe sobre esse tema, que ele é muito complexo, né? Eu lembro que na primeira aula, para dar um exemplo de mais ou menos como é que se estudaria, né, destrinchando o conteúdo programático, eu dei um exemplo desse tema aqui, porque ele é interessante, porque ele é dividido em subtemas, né? Estado e sociedade, aí você tem elementos do Estado, organização dos três poderes da República e finalidades constitucionais, né? Então, quando você coloca isso aqui num bolo só, fica mais complicado para você estudar. Esse tópico aqui, dando assim um geralzão, ele trata sobre isso aqui, ó, sobre o que se chama de teoria geral do Estado, que é um campo disciplinar. Tem uma definição aqui, né? Eu vou só adiantar aqui, eu tirei esse material em essência de uma matéria muito interessante que eu achei, que eu vou deixar referência, daquele site para concurso que é muito interessante, por sinal, chamado Estratégia Concursos, né? É um desses grandes assim sites que trabalham nessa área, realmente tem um material de qualidade assim para lá de razoável, muito bom mesmo. Eu sistematizei uma matéria que eu encontrei lá, que eu vou deixar o link depois para que você quiser acessar, mas eu trouxe aqui os principais pontos que eu acho que são interessantes. Então, numa definição de teoria geral do Estado, é basicamente isso aqui, é um campo disciplinar, né, que procura sistematizar conhecimentos de várias áreas, do campo jurídico, filosófico, sociológico, político, histórico, antropológico, né, e por aí se vai, buscando aperfeiçoar, né, tais conhecimentos é, sobre um aperfeiçoamento em relação ao entendimento do Estado, né, concebendo ao mesmo tempo como um fato social e uma ordem, né, concebendo o Estado como um fato social e uma ordem, né. Mas essa definição, ela é uma definição que certamente também tem outras de outros teóricos, né? Essa daqui é o que eu encontrei na matéria e eu trouxe para fim de curiosidade. Também a gente não sabe o que a banca pode cobrar. Mas afinal, o que é o Estado? Essa definição também você irá encontrar certamente em vários autores, de acordo com várias perspectivas teóricas. Mas, grosso modo, a gente pode dizer que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorialmente delimitada, né? Esse estado aqui, pessoal, ele não pode ser confundido com esse estado que compõe as macro-regiões, estado do Piauí, estado do Ceará, estado do Rio, né, do Rio de Janeiro. Essa concepção aqui, ela é diferente, ela é uma concepção política, filosófica, sociológica, certo? Que tem uma relação com outros conceitos também, como soberania, né, como governo, como povo. Daqui a pouco a gente vai ver isso que está dentro específico do tópico da aula, certo? Aqui eu trouxe uma definição do Max Weber, que é um autor muito fundamental assim na sociologia. É uma coisa muito específica, mas está lá na matéria e eu decidi trazer aqui. Isso, a partir de agora, é o que eu acho que é mais importante aqui para eventualmente se caia numa prova. A URCA cobrou uma questão, e essa questão inclusive foi anulada, em que ela falava fundamentalmente sobre uma espécie, brincando assim, de divino pai, de Santíssima Trindade, melhor dizendo, né? Que são esses três caras aqui, ó, o Hobbes, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau,
né? Esses três caras aqui, eles são chamados de teóricos ou filósofos contratualistas, né? De acordo com a formação contratual do Estado. Porque em relação à origem da teoria, a origem do Estado, né? Existem basicamente duas teorias para isso, que é a teoria da formação natural do Estado, que diz basicamente, de acordo com essa teoria, o Estado se formou naturalmente e não por ato voluntário, não por uma ação, digamos, premeditada, não por uma ação diretiva, mas surgiu, se formou naturalmente. Diferentemente, né, essa outra concepção aqui, que quando você estuda, mesmo que minimamente, é aquela teoria, digamos, mais discutida, é aquela formulação, né, em relação à origem do Estado mais discutida, que é a teoria da formação contratual do Estado. Formação contratual do Estado. Essa teoria, por sinal, afirma que o Estado se originou de um acordo de vontades entre os membros de uma sociedade. Então você já percebe aqui que tem uma diferença muito grande, né, para essa daqui, né? Tem uma diferença aqui fundamental. Enquanto essa daqui se diz que o Estado se formou naturalmente, né, e não por ato voluntário, essa teoria da formação contratual do Estado está dizendo que o Estado se originou, se formou, surgiu de acordo com vontades entre os membros da sociedade. É claro que os membros dessa sociedade aqui, né, tem um quê de exclusão gigantesco, são as pessoas que decidiam, que pensavam, que formulavam e por aí se vai. Ou seja, essa teoria da formação contratual do Estado parte do princípio de que a sociedade ela é estabelecida em comum acordo para buscar um bem coletivo, para a busca do bem coletivo. Por trás dessa teoria da formação contratual do Estado, tem três figuras que são decisivas aqui, fundamentais, são os principais teóricos dessa teoria: Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, como eu falei. Cada um deles tem a sua própria concepção sobre a motivação do pacto social entre os homens. A URCA, como eu falei, cobrou uma questão sobre isso, de concurso também, só que foi uma questão anulada. Eu trouxe aqui alguns preceitos, tá certo, para você ler e fazer um resumozinho aí, mas se você não quiser pular diretamente para um mapa mental, que eu encontrei também no Estratégia Vestibulares, né, que serve também aqui nesse caso para concurso, sobre cada um desses autores, eu acho que é bem interessante. Aqui, por exemplo, tem coisas interessantes sobre o Leviatã, que é uma obra do Thomas Hobbes, né? Sei lá, cai questões às vezes perguntando só sobre o nome da obra do autor, que é uma referência sobre aquele assunto, né? Então aqui tem, por exemplo, o Hobbes, a função do Estado, manter a ordem. Uma famosa citação dele: o homem é o lobo do homem, o homem é naturalmente egoísta, mau. Você parte aqui para o Rousseau, né, e diz que o estado da natureza é bom e que ele é corrompido na sociedade, né? Outros preceitos também aqui, máximo de liberdade, e o Rousseau também fazia uma crítica muito grande à propriedade privada. Uma das coisas pelas quais ele se notabilizou foi isso, por fazer uma crítica e não reconhecer a propriedade privada, tecendo uma crítica a ela. Aqui o Locke, a função do Estado proteger os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Então aqui você percebe algumas diferenças, inclusive, entre esses teóricos. Se cai alguma coisa sobre isso, é algo muito, né? Se cair, eu já considero em si uma questão assim no nível avançado, porque está caindo sobre teoria. Geralmente cai questões assim para superior e áreas específicas como sociologia, né? Mas como esses autores estão ligados à formulação da teoria geral do Estado, eu acho importante trazer isso aqui como um fundamento. Agora, isso daqui eu considero a coisa mais importante. Por que a coisa mais importante? Porque aqui está os elementos do Estado. Vamos voltar lá para o tópico, ó. É o que justamente está no tópico, especificamente. Olha aqui, ó. É o primeiro tópico, na verdade, né? Os elementos do Estado, certo? Elementos do Estado, aqui, ó. O primeiro, como eu marquei aqui, ó. Elementos do Estado, certo? Então é por isso que eu digo que é a coisa assim mais direta. E já caiu uma questão sobre isso. Daqui a pouco eu vou trazer
essa questão. Quais são os elementos do Estado? São basicamente três: território, né? Que é um conceito, na verdade, que aliás tem uma relação muito forte com a minha área, que é a geografia. Já vi esse conceito trocentas vezes, vários autores. Povo. Aí aqui eu coloquei, pessoal, soberania e poder. Quando você pesquisa, né, aparece território, povo e soberania. Por que eu coloquei poder aqui? Porque na questão da URCA, eu vou pular para essa questão para depois voltar para cá, só para adiantar que eu coloquei poder. Olha aqui, ó, uma questão da URCA 2021, em que diz, já no enunciado, os principais elementos do Estado são território, povo e poder. E não colocaram soberania, né? Então, no enunciado da própria questão, para assistente social, um cargo inclusive superior, caiu esse tópico também lá, né? Então, eles consideraram aqui como território, povo e poder. Eu já vi isso também em outras referências, mas eu vi mais soberania, né? Território, povo e soberania. Então eu coloquei aqui barra poder, porque apareceu numa questão da URCA uma definição, né? Então eu coloquei aqui, mas vamos entender aqui cada um deles. O território, eu poderia aqui me arriscar na definição do território, para além do que está escrito aqui, porque eu já li esse conceito, é um dos conceitos fundamentais da geografia, só que para aqui, para o direito, né? Isso tem um sentido às vezes diferente. Então, grosso modo, o que é um território? É uma área, um recorte espacial com limites bem definidos que se exerce um poder, um controle sobre esse território, seja de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? Nesse caso aqui dessa definição, o território ele é considerado como uma base geográfica controlada pelo Estado. Então, quem exerce o poder aqui, quem controla nesse caso esse território, é o Estado. É nessa base territorial que vigoram as leis feitas por aquele Estado, ou seja, onde o Estado exerce seu poder e autoridade, né? A jurisdição. Então tem todo um conjunto ali de leis, né? Que vão, digamos assim, reger esse Estado e mandar nesse território, para usar uma expressão mais usual. É por isso que existem leis que valem, né, que têm validade em outro país, mas para o nosso país não. Tá certo? Então são leis feitas por aquele Estado. Então sei lá, você vai citar a Constituição norte-americana para dizer que um artigo lá, ele é importante. Ele é importante para lá. Ele serve para lá. Nós temos que seguir a nossa Constituição, a Constituição vigente, né? A Constituição Cidadã de 1988. Com todas as críticas, com todos os problemas, a gente sabe que nem tudo que está ali é na prática exercido, né? Mas é a nossa Constituição, para o bem ou para o mal. Tá certo? O território de um estado é formado pelas dimensões solo, subsolo, área, que nesse caso é o espaço aéreo, né? As dimensões marítimas também, água, porque a gente tem vegetação, a gente tem o espaço aéreo, tem águas, né? Oceano, mares e por aí se vai, rios, né? Então não é só o território, digamos assim, terrestre, que essa palavra território tem uma relação com terra, não é só uma coisa sólida também, mas a parte coberta por água. Então, basicamente, esse é o conceito de território, que é um dos elementos, certo? Um dos elementos do Estado. Imagina cair uma questãozinha lá, né? Quais são os elementos do Estado, ou então, você, para dizer o que é cada um deles, aqui o outro povo, né? Que é uma definição, digamos, muito difícil, né? Tem um livro chamado Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que é um dos meus autores preferidos, que é um livraço, por sinal, um livro que trata sobre a história do Brasil, grosso modo, sobre o povo brasileiro, como o próprio título diz. É uma definição muito difícil, realmente. Embora essa palavra depreenda diversos empregos semânticos, por isso a sua dificuldade, né? Para a teoria geral do Estado, povo pode ser definido como um conjunto de pessoas que têm como características nacionalidade brasileira, nato e naturalizado. Então, o povo brasileiro, grosso modo, né? Na Constituição, veja como a Constituição aparece, né? Tá, tem uma relação direta. A Constituição Federal preleciona em seu artigo 1º, parágrafo único, aquela famosa frase, eu coloquei uma parte dela aqui, que o poder emana do povo.
né? Nesse caso aqui, o povo brasileiro, nacionalidade brasileira, nato e naturalizado, né? Então, essa palavra povo aí tem uma definição para a teoria geral do Estado, como conjunto de pessoas que tem como característica nacionalidade, brasileiro, nato e naturalizado. Soberania. A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1 da Constituição. Artigo 1 da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, primeiro, a soberania, né? Para fins de estudo, a soberania é o poder ou a capacidade que tem o Estado de criar e aplicar suas próprias leis dentro do seu próprio território. Olha só como as coisas se unem, né? A soberania é a capacidade que o Estado tem de criar as suas próprias leis dentro do seu território, que vão vigorar, portanto, dentro do seu território, que servem, portanto, excepcionalmente ao seu território, né? Então, se você vai citar uma emenda à Constituição norte-americana, por exemplo, sei lá, para falar sobre liberdade de expressão, eu sei que isso causa uma polêmica danada e é fruto aí de rivalizações, às vezes babacas na internet, bobas, né? Mas para mencionar algum dispositivo legal em um país, sabe lá eu, Israel, Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Mas dizer assim, ó, naquele país lá é assim, sim, mas aqui a gente tem uma Constituição que, como eu falei, para o bem ou para o mal, com todos os seus problemas, a gente tem que ter como referência ela, né? Porque, do contrário, a gente não tem soberania. Porque a soberania é o poder ou a capacidade, é por isso que aparece também a palavra poder, né? Soberania é o poder. Por isso que eu coloquei aqui, e tinha até feito essa observação, né? Porque lá naquela questão da urca, repito, em vez de soberania apareceu poder, como uma espécie de sinônimo, digamos, né? Aí eu encontrei esse slide aqui também, que é da direção concursos, né? Em que apareceu aqui, ó, poder e soberania como sinônimos, digamos. Tem uma definiçãozinha aqui, território, limite espacial que o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo, né? Então leiam aí, tem umas diferençazinhas para aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Eu trouxe como uma referência adicional, ok? Então esses são os elementos constitutivos do Estado, né? São os elementos do Estado, que é um tópico, né? Vou voltar aqui, sou chato às vezes de estar fazendo isso, mas não é duvidando da capacidade de ninguém, né? Mas para mostrar para vocês que isso daqui, ó, elementos do Estado, é o primeiro tópico que compõe o tópico 1 aqui, né? Então é especificamente sobre isso que a gente tá tratando aqui. Aí eu achei uma coisa interessante também aqui, que eu já vi algumas questões cobrarem algo em torno disso daqui para causar uma certa confusão, e são elementos muito básicos, né? Que é em relação à forma de governo, ao sistema de governo, formas de Estado e regime de governo, que também, dentro desse tópico aqui, pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Então, forma de governo aqui tem basicamente duas: monarquia e república. O Brasil já foi uma monarquia, hoje é uma república. O sistema de governo aqui nós temos basicamente dois: parlamentarismo, também tem semi-parlamentarismo, o presidencialismo, né, que é o caso do Brasil aqui. Formas de Estado unitários, compostos em federação, confederação e federação, e regime de governo, totalitarismo, governo totalitário e democracia. Aí aqui abaixo também a matéria lá do Estratégia Concurso traz especificamente, mastigadinho já, como é o Brasil, né? Qual o regime de governo aqui no Brasil? É a democracia, embora alguns não acham, tem uma discussão sobre isso aí, né? Forma de Estado, e também a gente tem que discutir o que é democracia, que é uma coisa muito complexa, né? Regime de governo, democracia, forma de Estado é a federação. Tanto é que você diz República Federativa do Brasil, forma de governo, república, né? Por isso que você diz República Federativa do Brasil. É assim que aparece lá na Constituição. A Constituição, né, da República Federativa do Brasil. Sistema de governo, presidencialismo. Tem até uma discussão aí, né, para se mudar, para tornar, salvo engano, semipresidencialismo ou
ou é parlamentarismo, alguma coisa assim. Essa discussão surgiu recentemente aí. Olha, eu assim, se fosse para uma opinião, mas para fins de prova isso não serve. Eu acho que o Brasil há um bom tempo já não é um presidencialismo. Eu acho que o legislativo tem um poder assim absolutamente decisivo nas deliberações principais da nossa república, mas aí fica para uma outra discussão. Esse quadrozinho aqui eu acho que ele é bem didático, né? Poderia sim aparecer alguma questão perguntando sobre qual a forma de governo, está tudo, como é que se é organizado, como é que se organiza no Brasil aqui em especial, né? Então eu acho essa informação bastante interessante. E aqui vamos resolver aqui umas 4 ou 5 questões sobre esses tópicos aqui. Para começar, aquela questão que eu falei para vocês, né? Sobre os principais elementos do Estado. No enunciado da questão aqui, como vocês podem perceber, já traz a definição, dizendo que os principais elementos do Estado são território, povo e poder. Vou voltar aqui. Vejam que aqui também aparece soberania junto com poder. Então, numa questão poderia também aparecer soberania, né? Imaginemos aqui. E aí, sobre as teorias sociológicas do Estado, né? Elas partem das contribuições de 3 sociólogos que se debruçaram para compreender o Estado em seus mecanismos institucionais, que possam garantir a coesão social. Ao longo da história, sobre a evolução da sociedade do Estado, se coloca a partir de diversas tipologias, em que representam a formação e a ação do poder coercitivo no conjunto da sociedade. Essas tipologias podem ser descritas como Estado feudal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado representativo. Quando eu vi essa questão aqui pela primeira vez, eu achei que ela teria uma relação, assim, inclusive para a resposta correta, mas com teoria de teóricos específicos, como Hobbes. É claro que tem uma relação, né? Só que eu achei, no fundo, como uma questão de história, né? Eu que sempre gostei assim de história, não tive muita dificuldade diante dessa questão aqui, né? Porque ela traz assim algumas contradições em algumas alternativas que você rapidamente elimina, né? E consegue chegar aí com um nível razoável de facilidade à alternativa correta. Então está pedindo para marcar a afirmativa correta. Então aqui, por Estado feudal, então na conjuntura ainda do sistema feudalista que precede o capitalismo, compreende a forma de poder exercida por uma determinada classe social, proprietária de terras. Essa forma de organização política do Estado foi característica do período pré-capitalista. Sim, do período pré-capitalista, mas não era assim que a sociedade, né, feudal estava organizada, né, com, por exemplo, os reis, com vassalos e por aí se vai. O sistema de organização social do feudalismo, né, não tinha essa relação que se descreve aqui. Então, a letra A ela está inviabilizada por conta disso. Por estamento social, o que seria estamento aqui? Uma palavra ou outra, talvez não um sinônimo, seria casta, mas tem a ver com estamento, tem a ver com isso daqui, ó, com estamentos, com divisões, né? Como se fosse uma escada, que cada grupo se encaixa dentro de uma dessa intervalo, digamos assim, dessa escada. Então, por estamento, por estado estamental, entende-se a organização política na qual formam órgãos colegiados ou estados que reúnem indivíduos possuidores da mesma posição social. Isso aqui já inviabiliza essa alternativa. Na mesma posição social, precisamente os estamentos, né? Estes usufruem de direitos e privilégios que faziam valer contra o detentor do poder soberano através das assembleias deliberantes com os parlamentos. Fazia parte dos estamentos o clero e os plebeus, né? Isso aqui não tem uma contradição também aqui, porque são estamentos divergentes, que ocupam posições sociais divergentes, né?
O Estado absoluto, aqui você lembra logo de um cara chamado, eu lembro isso aqui da escola aí, do Luís XIV, que era um rei da França, em que ele dizia que o Estado sou eu. Ele se autodenominava do Rei Sol, né? O Sol é como se ele fosse ali o centro de tudo, uma concentração de poder absoluta. Por isso, o absolutismo, né? Estado absoluto. Caracteriza-se pela concentração e centralização do poder sobre um território, em que as decisões elas partem de um poder central, de uma figura de um rei, de um déspota, né, que não é passivo de questionamentos. Então, é bem coerente. Esse tipo de organização política é tipo do período que se caracteriza como Estado moderno. Não apenas ele, mas sim. Né? Letra D. No Estado representativo, os mecanismos institucionais estão a serviço do território pela busca da soberania nacional, o poder exercido a partir de representações coletivas para o fortalecimento do Estado. Né? Seria algo que transcenderia isso daqui. Né? Não ficaria apenas nessa relação dos mecanismos institucionais que estão a serviço do território pela busca da soberania nacional. Né? Letra E. No Estado representativo, o indivíduo passa a ser o centro da participação política, formulando, através dos seus representantes, os mecanismos institucionais que regulamentam as relações entre Estado e sociedade. O desenvolvimento do Estado representativo coincide com as fases sucessivas da expansão dos direitos políticos e da constituição de partidos políticos organizados. A diferença entre o Estado representativo e o Estado representativo e o estamental é que a representação por categorias de classes sociais é substituída pela representação de indivíduos, aos quais podem exercer os seus direitos políticos. Eu vi uma contradição nisso daqui e fiquei até balançado com essa questão, porque em parte aqui ela está correta, né? Mas do meio para o fim aqui ela acaba se invalidando. Aquela realmente assim que me convenceu mais e eu estava certo é essa letra C aqui, porque ela descreve muito bem o que é esse estado absoluto que tem a figura do rei, de uma figura como um ser centralizador, como o centro das atenções, das decisões políticas, que exerce ali sobre um território, né, que não é passível de questionamentos e por aí se vai. Né? É uma questão de um nível assim bastante razoável, né? Nível superior, claro, mas eu acho que é importante ter isso também. Essa questão aqui caiu lá em Vaza Alegre, agora no último, pedindo para marcar a opção correta. Sobre o poder legislativo, a gente fez uma aula, né, sobre os 3 poderes lá. Eu não lembro exatamente que aula foi essa, né, mas é sobre o segundo subtópico desse tema, né, sobre o poder legislativo da União de acordo com a Constituição Federal de 1988. Se liguem aqui, ó, eu até expliquei isso naquela aula lá, sobre o poder legislativo da União, tá certo? Não é do município, né? Que nesse caso, por exemplo, seria a Câmara dos Vereadores, né? O Poder Legislativo, Poder Executivo, nesse caso o chefe do Poder Executivo, o prefeito, a prefeita, e do Poder Legislativo, os vereadores e as vereadoras, né? Mas aqui está falando da União. Então aqui você já lembra de quê? Dos deputados, né? E dos senadores, certo? Aí aqui é em relação à composição do Poder Legislativo da União. Letra A. Tem composição federal, unicameral. Vamos supor que você não sabe o que é uma palavra dessa daqui. Mas esse prefixo aqui, uni, significa dizer um. Né? Unicameral. E a gente sabe que a gente tem tanto a Câmara dos Deputados como os senadores também, como o Senado. Né? E aqui está dizendo que é formado somente pelos deputados, o que não é verdade, né? Também tem os senadores. Aqui diz, tem composição federal unicameral formado somente pelo Senado. E cadê os deputados? Então, uma alternativa aqui, né, eliminando a outra. Tem composição bicameral, ou seja, dois, né, duas câmaras, formado pela Câmara dos Deputados e Senado. Vamos para a letra D. Tem seus integrantes, deputados e senadores, ok?
com mandato de 3 anos. Como assim mandato de 3 anos? Tanto prefeito, presidente, vereador, deputado, todos têm mandato de 4 anos. Não é isso? Tem seus integrantes, deputados e senadores, ok, com mandato de 5 anos. São 4 anos. Né? Então a letra C aqui é uma questão muito razoável, muito fácil assim, né? Até, mas que tem algumas mas exige atenção, né? Essa questão aqui, ela é bem uma questão de conhecimento geral, que não precisaria você, digamos, ler ou estudar uma coisa específica, certo? Para você, quem acompanha o noticiário, vota, essa é aquela questão que o cara diz assim, ó, você realmente é um cidadão, vota, participa, né, da vida social, então você tem que saber disso. Com base no texto constitucional, são poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Informação importante aí, né? Poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário. Nós fizemos uma aula sobre isso. E aqui, lá na Constituição, salvo engano, eu trouxe isso em alguma outra aula, né? Que esses poderes, eles são o quê? Separados e dependentes entre si. Eles são poderes separados e dependentes entre si. Eles são separados, eles são independentes, eles são independentes e harmônicos entre si, ou nenhuma das respostas anteriores. Eu tenho certeza que eu trouxe essa informação naquela aula quando eu falei sobre os poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário. E essa letra D aqui, muito de cara, uma questão muito tranquila, né? Eles são independentes, eles são poderes independentes, mas eles são harmônicos, né? Entre si, com poderes que têm a sua independência e harmônicos entre si. Essa palavra harmônico aqui, você já lembra diretamente dela, pelo menos ela me vem à cabeça muito rapidamente assim. É uma questão também assim bem razoável, mas que pode pegar, né? Eu tenho certeza que eu trouxe essa informação, inclusive o artigo lá naquela aula lá. Uma questão aqui que eu trouxe também que tem a ver, foi de 2019 no Brejo, né? A quantidade de parlamentares é proporcional ao número de habitantes atual do estado do Ceará. Lembrando que uma questão foi de 2019, né? Que conta com 9,2 milhões. Por que é que traz aqui a população? Porque tem uma relação de proporcionalidade com o número de habitantes, né? Isso também serve para vereadores. Eu lembro que eu trouxe uma questão lá quando eu elaborei uma das aulas sobre os aspectos históricos e geográficos sociais do Brejo, né? E fundamentei também lá, explicando. O sistema considera os votos conquistados pelos partidos como forma de fazer representatividade política e ideológica. Aqui o povo, 2018, quantidade de deputados estaduais, preste atenção, deputados estaduais. Por quê? Porque também nós temos deputados federais. Poderia cair uma questão perguntando sobre a quantidade de deputados federais, né? Na Assembleia Legislativa do Ceará, né? Nesse caso aqui, pessoal, pela população do Ceará, nós temos aqui esse quantitativo, 46 deputados, hoje, que foram eleitos. Pode pesquisar que você vê isso aí. Na época também, a época em 2018, salvo engano também, que pela variação da população, né, foi em torno disso, 46 deputados. E aí, como curiosidade, federais, nós temos 22, né, deputados federais. 22 e 46 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado, né? E na Câmara dos Deputados Federais, 22 deputados. São Paulo, por exemplo, tem 70, porque isso, São Paulo é o maior estado brasileiro, então proporcionalmente aí tem mais deputados. O Ceará é o 8º colégio eleitoral, salvo engano, o 8º maior colégio eleitoral. Aqui eu trouxe uma questão sobre a Constituição, que a gente vai ver muito sobre um outro tópico, né? Mas é impressionante a quantidade de questões que eu vi sobre a Constituição, perguntando sobre artigos básicos da Constituição, né? Essa daqui perguntou sobre um outro nome, digamos, né, que a Constituição recebe, além de Constituição. Ela ficou batizada, né? Ó, completando 30 anos, isso em 2018, né? Completando 30 anos. Ela é de 1900, né? 1988, então em 2018 ela completou 30
30 anos, né, em 2018. E aí a URCA aproveitou esse ensejo, né, já que o concurso foi lá em Mauriti em 2018. Completando 30 anos, a Constituição Federal Brasileira foi elaborada em meio a calorosas e importantes manifestações realizadas no final do governo militar do Brasil. Desde o seu processo de elaboração e com a sua promulgação, a Constituição é conhecida como, né, Constituição Cidadã. O Ulisses Guimarães, né, a figura emblemática lá, ele ergue assim a Constituição. E aí, é essa Constituição de 1988, certo? Aí, por que eu enfatizo isso? Porque nós tivemos, pessoal, uma curiosidade, né? E não é demais, 7 constituições, desde o Império. A de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1988, que é a atual, que é a vigente, que em 2018 completou 30 anos, certo? Pessoal, é isso. Temos aqui algumas questões e alguns fundamentos que eu acho que são importantes para vocês verem aí. Numa próxima oportunidade a gente pode ver outros tópicos em relação a esse, né? Mas por hora eu espero de alguma maneira aí ter ajudado. Valeu!